Shalom, queridos. Hoje é Gálatas, capítulo 1. O tema é o falso evangelho. Em Gálatas, capítulo 1, nós estudamos, podemos ver nesse estudo, que a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aos cristãos que estavam se afastando do Senhor. Então, já entenderam aqui? Neste capítulo de Gálatas, esse capítulo 1, nesse estudo, veremos que a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aos cristãos que estavam afastados do Senhor, seguindo e confiando nas obras da lei de Moisés. Você sabe que a lei é boa, é perfeita, mas o Senhor Jesus Cristo veio para cumpri-la, para que nós possamos depender dele, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, e Jesus cumpriu. O apóstolo Paulo, então, procurou corrigir esse problema, enfatizando a diferença entre o pesado jugo da lei, que levava a uma escravidão espiritual, e o fardo leve do Evangelho de Cristo, que levava à liberdade do Espírito. Faz diferença você cumprir a lei sem o Espírito Santo dentro de você. Eles não tinham o Espírito Santo. Agora Jesus veio, cumpriu a lei, nos entregou o Espírito Santo para que fique tudo leve. Não é para você bagunçar porque Jesus Cristo deu a vida e deu o Espírito Santo e você querer não honrar seu pai e sua mãe. Essa lei nunca vai ser desfeita. Você precisa honrar seu pai e sua mãe, mas só que agora é leve, porque agora você tem o Espírito Santo. Jesus pagou o preço para você, com o Espírito Santo, honrar o seu pai e sua mãe, que é lei de Deus, é mandamento de Deus, no poder do Espírito Santo. Aí é diferente. Então, tudo devemos a Jesus, porque sem ele, ninguém ia poder honrar pai e mãe. Como vocês viram no passado, quantos filhos rebeldes eram apedrejados, porque eles não conseguiam obedecer. Mas hoje, você que recebe Jesus, pode sim. Você que recebe Jesus, quando você fala com seu pai, com sua mãe, você tem a diferença que você vai, pede perdão, você se humilha diante de Deus, vai, pede perdão a seus pais, porque o Espírito Santo te dá condição para isso. E no passado eles erravam e não tinham coragem, não tinha como ter aquele arrependimento genuíno, porque não tinha o Espírito Santo dentro. A natureza adâmica é toda desequilibrada, não tem controle de nada. A natureza adâmica, o pecado original que vem dentro de nós. Então, só com Jesus a gente consegue, só com o Espírito Santo a gente consegue errar com nossos pais, se humilhar diante deles, pedir perdão, e até mesmo não errar com os pais, mas se errar, saber que pode confessar o pecado, que está escrito em 1 João 1:9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, entre esses pecados está também o desonrar os pais. Se desonrar, vai confessar, vai se arrepender de verdade e vai voltar a amar seus pais e honrar seus pais. Então, ninguém pense que porque Jesus cumpriu tudo, mandou o Espírito Santo para a gente viver uma vida de libertinagem. É para ter uma vida de liberdade em Cristo, porque o Espírito Santo trabalha por nós, intercede por nós e nos encoraja a viver uma vida de seriedade com Deus. Essa epístola nos ajudará a apreciar melhor a liberdade que alcançamos por meio de Jesus, nosso Senhor. Contexto histórico de Gálatas 1. Gálatas chama atenção com a carta mais fervorosa, escrita e inspirada através da vida de Paulo, dirigindo severa repreensão tanto aos membros da igreja que estavam se afastando, quanto aos falsos ministros que os desencaminhavam.
Tinha aqueles que estavam se afastando, mas também tinha aqueles que estavam ajudando a ele se afastar, desencaminhando ele. Então, Paulo está aqui exortando, cuidando tanto de um como outro, dos que estavam tirando o povo da fé e daqueles que estavam desanimando na fé. Essa epístola contém também a primeira apresentação escrita a respeito da doutrina da justificação, que ensina que não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. A epístola também contrasta as obras da carne com as obras do Espírito. Gálatas 1:1, Paulo como apóstolo. Paulo se referiu a si mesmo como apóstolo para declarar que sua autoridade para tratar dos problemas nas igrejas da Galácia vinham de Deus e não de homens. Paulo sempre tinha que dizer qual era a posição dele para poder... É claro que a pessoa sabe que foi chamado por Deus, tem uma posição de honra que Deus deu. Tem que lembrar as pessoas que as pessoas se esquecem disso. Tem gente que pensa assim, não, mas quem tem essa honra, quem tem... não precisa dizer, que as pessoas já sabem. Aqueles que vivem na desobediência não enxergam nada. É preciso que a gente alerte. Diga, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Você sabe quem sou eu? Você sabe que o Deus que me enviou, Ele é poderoso para poder fazer obras maravilhosas através da minha vida? A pessoa tem que lembrar. Paulo lembrou. Tinha que lembrar o povo. O povo se esquece. A carnalidade é tão grande que não lembra das coisas corretas. Só lembra das coisas erradas, que a carne só quer coisas erradas. Mas não lembra que aquela pessoa que está na liderança de uma obra de Deus é representante de Deus e precisa ser honrado. E Paulo não mediu distância. Todas as vezes que era necessário relembrar o povo a sua posição, ele relembrava. Eu também e todos os servos de Deus que estão na frente do povo de Deus, que tem a certeza que foi chamado por Deus, não deve medir distância. Tem que chamar o povo a abrir a visão para enxergar o que significa ser um representante de Deus. Nós temos que ter visão de águia. A águia enxerga a 8 quilômetros de distância. Os filhos de Deus precisam ter essa visão. Você está vendo uma pessoa, vê os frutos que estão na vida da pessoa, sabe que os frutos são bons? Então não conte até 10, obedeça, porque a pessoa está respaldada por Deus, está em obediência a Deus. Ele manda, ele aconselha olhar os frutos. Se você vê os frutos da pessoa que está liderando, frutos bons, tenha temor, porque essa pessoa está representando Deus com honra, porque está glorificando o nome dele com os frutos. E quem de nós podemos encontrar uma pessoa dessa? Você olha os frutos, porque também você sabe que tem pessoas em cima dessa terra se passando por representantes de Deus, com os frutos que envergonham o nome de Deus. Essas pessoas você vai orar por elas, para que Deus realmente mude a história delas, né? Mas se você vê uma pessoa que tem frutos bons, não brinque não, porque Deus não brincou com quem abusou de Moisés, porque Moisés tinha frutos bons. Então, um líder de excelência foi abusado várias vezes, foi até apedrejar, queriam apedrejar Moisés. E o resultado é que muitos morreram, foram fulminados por causa de ofender a Moisés. E não é diferente hoje, não é diferente hoje. Muitos não estão percebendo porque não está sendo do mesmo nível de punição como havia na antiga aliança. Mas hoje pessoas também morrem, pessoas adoecem, pessoas têm problemas por causa de desonrar a líderes. Então aprendam isso. Você olhou o líder. Você está vendo os frutos dele? Está vendo que é um profeta de verdade, não é falso? Não brinque não. Obedeça a tudo que ele está lhe orientando. Porque Deus, ele não brinca com aqueles que zombam daqueles que ele está colocando na direção da sua obra. Isso você vê na Bíblia o tempo todo. Então tenha cuidado. Paulo aqui está se apresentando, mostrando quem ele é. Tinha que lembrar. O povo se esquece. E é bom lembrar para o povo se alertar e se consertar. Porque se não se conserta, dura coisa cair na mão do Deus vivo. Se a gente não lembrar o povo, quem somos nós, a posição que nós estamos, e o povo continua errado, o resultado que o povo vai cair na mão de Deus.
é melhor que a gente alerte. Olha, vocês estão sabendo que Deus me escolheu para isso, então obedeçam. Porque quando a gente avisa, está ajudando o povo a se consertar. Mas se a gente não avisar, a gente vai ser também contribuinte para a pessoa continuar no erro. Não é questão de querer se exibir, eu sou isso, Deus me chamou para isso. Não, é questão de proteger o povo. Quando a gente fala que Deus chamou para isso, que Deus escolheu para isso, que está na frente do povo porque Deus ordenou e tudo, não está se exibindo, está alertando o povo para o povo não brincar, para não ser punido por Deus, para não cair na mão do Deus vivo. Enquanto estiver na mão do representante de Deus, obedeça, porque se sair da mão dele e Deus tomar a frente direta, aí é diferente. Então, temos cuidado. Paulo está aqui falando sobre isso, nessa carta, e eu estou dando alerta para vocês também. Vocês vão olhando onde vocês estão, quem é que está sendo representante de Deus na vida de vocês, e vão obedecendo, porque as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Gálatas 1:3. Graça e paz. A graça é mencionada no início e no final de todas as cartas de Paulo no Novo Testamento. Traduz paz, a tradução de paz é shalom, a saudação hebraica tradicional. Gálatas 1:14. A mensagem do Evangelho. Junto com a ressurreição, a morte redentora de Cristo é o coração da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Paulo enfatizou tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo no início de Gálatas para começar a frustrar a mensagem que eles tinham ouvido recentemente, a qual afirmava que a salvação vinha pelas práticas da lei. Gálatas 2:16. Paulo quis lembrar que a salvação vinha por Cristo, porque eles estavam ouvindo ali, os enganadores, dizer que a salvação vinha pela prática da lei. Nós somos salvos por Cristo, e porque somos salvos por Cristo, não menosprezamos a lei. Quem de nós, porque é salvo por Cristo, vai ter essa ousadia de matar alguém, se a lei diz que não é para matar? E a gente vai matar? Então a gente foi salvo por Cristo, mas a lei de Deus é viva. Não pode ninguém querer dizer, se eu sou de Cristo, eu posso matar. Não. Você sabe que não é salvo pela lei, mas que você foi salvo para você honrar, respeitar as leis. Não foi para você fazer da lei um nada, como se a lei de Deus não fosse boa. A lei de Deus é perfeita. Agora, a salvação que não podia vir por ela, porque ninguém conseguia cumprir. E se errasse o mandamento, tinha errado todos. Não podia errar um. Se errasse um, já perdia tudo. Então, Jesus veio, cumpriu todos, e agora nós somos comprados por Jesus, ele pagou por nós o preço, e agora nós não vamos de maneira nenhuma andar fora da lei, porque Deus não nos chamou para andar fora da lei. Todos os mandamentos dele são perfeitos, e nós temos que obedecer. A nossa felicidade é que, como somos salvos, temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa obediência às leis de Deus. Então, nós estamos aqui em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 5, fala da glória para sempre. Uma questão fundamental entre as visões antagônicas do Evangelho tem a ver com quem recebe a glória. A salvação pelas obras fornece base a uma pessoa se gloriar. Efésios 2:9. Enquanto o reconhecimento da imerecida graça de Deus motiva o cristão a dar somente a Deus a glória para sempre e sempre. Gálatas 1, de 6 a 7. Repreensão de Paulo. O versículo 6 é abrupto. Paulo se admira da atitude dos Gálatas de abandonar o evangelho da graça. Rejeitar a mensagem do evangelho é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Depois que Paulo deixou a Galácia, os Gálatas pensaram ter ouvido e seguido outro evangelho que parecia melhor, mas que na realidade não era o verdadeiro evangelho.
Gálatas 1, de 8 a 9. Um único evangelho, só tem um único. A pureza do evangelho é tão importante que até os apóstolos ou um anjo deveriam ser eternamente amaldiçoados no caso de o adulterarem. Gálatas 1, 10. Agrado a Cristo, não aos homens. As palavras persuado a homens e agradar a homens e agradar a homens antecipa a atitude temporária de Pedro, não andando corretamente segundo a verdade do Evangelho, para agradar a delegação de Jerusalém. Aqui está se falando de que não devemos agradar a homens. E Pedro também falou sobre isso. E por isso nós devemos estar certos dessa verdade. Agradar a Deus e não aos homens. Gálatas 2,14, Gálatas 2,12. Gálatas 1, de 11 a 12. O meu evangelho, Jesus revelou. Paulo não disse quando lhe veio a revelação da parte de Jesus Cristo. Contudo, revelar seu Filho em mim no versículo 16 pode indicar que ela estava relacionada à sua conversão na estrada de Damasco, Atos 9, de 1 a 9. Gálatas 1, 13 a 14. Um judeu mais zeloso e dedicado. Paulo comunicou 3 coisas aos seus leitores. No judaísmo, ele tinha superado em muito aqueles que tinham distorcido o evangelho. Ele era muito mais zeloso das tradições judaicas do que esses falsos mestres. E, ironicamente, o zelo e o progresso de Paulo no judaísmo o levaram a perseguir a igreja antes de se converter. Gálatas 1,15. Deus me separou. A expressão Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou soa como Isaías 49:1, que se refere ao servo messiânico, e Jeremias 1:5, que se refere ao profeta Jeremias. Paulo sabia que seu chamado, tanto para a salvação como para o apostolado, era imerecido. Romanos 1:5. Gálatas 1, 16 a 17. Jesus revelou-se em Paulo. Sobre revelar o seu Filho em mim, ver nota nos versículos 11 e 12. Sobre o chamado de Paulo para anunciar a Cristo entre os gentios, ver Atos 9 e 15. Vendo esses versículos, vocês têm mais esclarecimento. Após sua conversão, Atos 9, de 3 a 9. Paulo não sentiu qualquer compulsão para viajar imediatamente de Damasco a Jerusalém para consultar aquele que era autoridade no Evangelho. Ele foi para a Arábia. 2 Coríntios 11, 32 a 33. E em seguida voltou para Damasco. Gálatas 1, 18. Após 3 anos, Paulo se encontra com Pedro. Por causa da maneira como o tempo era contado no tempo de Paulo, não dá para saber se os 3 anos nesse versículo dizia respeito a 3 anos completos do calendário ou um ano, mais partes de outros 2 anos. Também não se sabe se os 3 anos são contados a partir da conversão de Paulo, versículos 15 e 16,
de partida para a Arábia, versículo 17, ou de seu retorno da Arábia para Damasco, versículo 17. Sua viagem a Jerusalém foi para conhecer o apóstolo Pedro, o equivalente grego do aramaico Cefas, que significa pedra, Mateus 16, 18. Pedro tem esse significado de Cefas, em grego, equivalente ao grego, do aramaico Cefas. O nome dele é equivalente ao grego e vem do aramaico Cefas, que significa pedra. Mateus 16, 18 fala sobre isso. Gálatas 1, 19, Tiago, irmão de Jesus. Entretanto, por ter estado no cenáculo antes do Pentecostes e ser o pastor mais veterano na igreja de Jerusalém, Tiago era considerado como sendo virtualmente um apóstolo. Atos 15, 13, Atos 1, de 13 a 14, fala também sobre isso. Gálatas 1, 20, perante Deus. Caso alguém da Galácia duvidasse que no passado Paulo tivesse tido uma discussão harmoniosa com Pedro e possivelmente com Tiago sobre sua mensagem do Evangelho, ele afirma solenemente nesse versículo: esse episódio de fato aconteceu. Gálatas 1, 22. Eu era desconhecido. O fato de Paulo ser desconhecido de vista às igrejas da Judéia concorda com o silêncio a seu respeito em Atos, desde quando ele foi para Tarso, Atos 9:30. Até Barnabé ir lá buscá-lo para que ele se envolvesse com a igreja em Antioquia da Síria, Atos 11, de 25 a 26. Gálatas 1, 23 a 24. Glorificam pelo que Deus fez. Uma vez que as igrejas da Judéia glorificavam a Deus por Paulo estar pregando a fé que antes procurava destruir, está claro que elas não discordavam do evangelho que ele pregava. Concluindo, em Gálatas 1, Paulo começa a revelar o propósito de sua epístola, combater os falsos. O propósito da epístola era combater os falsos ensinos que estavam perturbando os cristãos da Galácia. Ele chama atenção sobre o fato dos Gálatas terem se desviado do evangelho. Ele fundamenta o valor da sua pregação no milagre de sua conversão, sendo um grande perseguidor do Evangelho, e passou a defendê-lo após um encontro fantástico com Cristo. Enfim, há muitas denominações e muitos nomes anunciando o Evangelho e precisamos, mais do que antes, tomar cuidado para não acabar em uma armadilha do diabo. É nossa obrigação investir em oração e na palavra. A salvação é individual e cada um dará conta de si, não podendo argumentar que fomos enganados. Louvado seja Deus. Acabei de fazer o comentário de Gálatas capítulo 1, falando do falso evangelho. E nós aqui estamos certos de que se nós nos dedicarmos à Bíblia, à leitura da palavra, jamais iremos viver um falso evangelho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é para ser meditada de dia e de noite, então nós estamos no caminho certo. Meditando uma vez por semana com os nossos discipuladores. Quando você está respondendo o questionário é porque você meditou. Ninguém pode responder um questionário sem meditar. Então o questionário está lhe ajudando a cumprir o propósito que Deus indicou, que é meditar na palavra de dia e de noite. Então nós estamos no caminho certo, vamos em frente e cada dia mais vendo o Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, vivendo os melhores anos para a glória do nosso Deus.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAEFJ, seja com todos os líderes e colíderes de célula e componentes das células do MAEFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.